Homens e mulheres são diferentes, são diferentes. Você precisa entender isso. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que precisamos ler e entender o manual do fabricante. Quem é o manual do fabricante? Bíblia. Não, Bíblia é o manual, né? O fabricante não é a Bíblia. Ler e entender o manual, que é a Bíblia, e o fabricante, quem é? Quem é o fabricante? Deus nos fabricou, nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele definiu papéis específicos e Ele orienta no seu manual para que você não use o seu livre-arbítrio que você tem para mudar o que Ele estabeleceu. Algumas coisas Ele deixou por nossa conta. Algumas coisas, aliás, a maioria das coisas, a nossa vida, a gente faz o que quer dela, mas a maioria das nossas decisões, Ele coloca sobre o seu comando. Você quer vencer na vida? Quer governar sobre prosperar? Quer ser alguma coisa relevante na sociedade? Você pode fazer e Deus autoriza você fazer. Se você não quiser, Ele autoriza também você não fazer. Você quer prosperar? Peça a Ele que Ele dá. Você não quer? Não tem problema, não precisa pedir, está tudo bem. Algumas coisas Ele permite você tomar a decisão que você quiser, outras não. Papéis de homem e de mulher são definidos por Deus. Mudar essa ordem é desobedecer, é querer você revogar a lei de Deus. Então, não temos autorização de revogar papéis. Papéis aqui, homens e mulheres. Nós não temos essa autorização de Deus. Como eu disse, você pode escolher estudar, pode escolher vencer, pode escolher fazer o que você quiser. Você pode escolher a esposa que você quiser. Você pode gastar tempo escolhendo. Não, essa sim, essa não. E você, esposa, pode escolher também o marido que você quiser. Não, esse não, esse não, esse não. Esse talvez. Não, esse não, esse não, esse não. Opa, deixa eu ver, deixa eu conhecer isso aqui. Você tem essa opção. Agora, revogar papéis, você não tem esse direito, tá bom? O livre-arbítrio, então, não pode revogar os seus papéis. Bom, outra questão é relacionada a responsabilidades. Homem e mulher. Tanto homens quanto as mulheres têm responsabilidades dadas pelo próprio Deus. E num casamento, agora eu vou levar para o âmbito do casamento, tá bom? Eu não queria ficar preso ao casamento. Eu queria que você entendesse que essa mensagem serve para qualquer um, mas se nós apontarmos para o casamento, a maioria de nós, da minha audiência, é casada, e eu tenho certeza que vai ajudar pessoas em situações matrimoniais, mas o fato é que, voltado para o casamento, quem é o responsável por responder pelo casamento? Quem é? Outro dia eu perguntei assim, quem é que manda? Quem é que deve mandar na casa? Quem é? Quem se lembra quem é que deve mandar na casa? Coloca aí no comentário para eu saber. Quem é a pessoa que responde pelo casamento? Pela relação? Quem é? Responsabilidade. Quem responde pelo casamento é o homem, marido. E eu espero que o marido seja um homem. Espero. Não vou falar desse assunto, prometi, né? Não vou falar, mas preciso enfatizar que quem responde pelo casamento é o homem. A Bíblia diz que o homem, ele vai prestar contas. Ah, mas a minha esposa, a culpa dela, a culpa não sei de quem. Não quero nem saber. Quem responde é o homem. É o marido que responde. Por isso que homens têm que ser homens. Viril, corajoso. Homem tem que fazer o seu papel de homem. Mulher, a mulher, ela é o quê? Nessa relação? Ela é submissa a essa liderança. Agora, essa liderança é uma liderança autoritária, uma liderança que oprime, uma liderança injusta, uma liderança subserviente. Como é que é essa liderança? Essa liderança é uma liderança em amor, aonde o líder precisa, se preciso for, ele entrega a sua própria vida para defender a sua esposa. O marido que é líder da casa, mas que não está disposto a se doar por ela, ele não tem
ele está assumindo um papel equivocado, ele não está cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade. Ah, Reinaldo, mas e se acontecer da minha esposa fazer isso? Não interessa, a culpa é sua. Ah, mas a minha esposa me traiu, digamos, extremo, né? A culpa é sua. Não é uma questão de culpa, de culpado, é questão de responsabilidade, né? Eu vou retirar a palavra culpado. Quem responde é o marido. É lógico, se acontecer alguma coisa assim, a Bíblia, inclusive, ela permite que situações como essa seja uma prerrogativa de um divórcio, né? Agressão, traição, né? A Bíblia ela trata essas questões. Agora, eu estou falando de responsabilidades. Se você casou com a pessoa errada, aos seus olhos, porque eu acredito que todo casamento, embora seja a escolha nossa, eu acho que todo casamento ele precisa ser aceito como correto. E o que precisa ser feito é o seguinte: você escolheu errado, então você tem que investir mais energia para corrigir aquilo. Um cônjuge que trai o outro, se você observar a fundo, você vai observar que a culpa não é do traidor. E a vítima nem sempre é o traído. Não. Existem situações que provocaram aquilo. Situações que começam com pequenos gestos, que começam com pequenas atitudes, que começam com papéis trocados. Papéis trocados. Uma mulher que é protegida, uma mulher que tem um homem de verdade, uma mulher que tem um homem que ama ela, que entrega a ela tudo que ela precisa em responsabilidade à posição que ele tem, eu duvido que ele será traído. Duvido. E se ele for traído, aí é outra coisa, são aquelas questões, tratar a exceção como o normal. Né? Existem exceções, eu sei, não estou aqui para julgar ninguém. O fato é que existem papéis que precisam ser respondidos. Vamos lá, obedecidos. Vamos lá. Se existem responsabilidades, né, e o homem é o responsável, é quem responde, né, nós sabemos que existem direitos e deveres. Direitos e deveres. Numa relação, né? Em qualquer relação, existem direitos e deveres. Qual que é o problema dessa questão dos direitos e deveres? Num contrato, quando você vai elaborar um contrato de uma relação entre empresas, entre pessoas, existem sempre lá um bloco chamado direitos e outro bloco chamado deveres. Todos nós temos direitos e deveres. O problema da maioria das pessoas é que elas estão sempre olhando aqui aos direitos, né? Sempre dando ênfase aos direitos, em detrimento aos deveres. Nós temos direitos? Temos, mas nós temos deveres também. O marido que cumpre o seu dever, ele pode até falar sobre direitos, mas se ele não cumpre o seu dever, ele não deve falar dos seus direitos. E o maior problema que existe sobre a liderança de um lar, uma liderança saudável, do jeito que foi projetado pelo fabricante, é que os maridos, sem ter o direito de exigir a sua liderança, porque, aliás, liderança não se exige, liderança não se impõe, você não apresenta a carteirada, você não mostra a sua carteirinha de líder para exercer sua liderança, não. A sua liderança, ela precisa ser natural. A sua liderança precisa ser cumprida através dos deveres que você tem, e aí sua liderança aparece, uma liderança saudável. Submissão mútua significa submissão debaixo de uma espiritualidade. Deixa eu explicar melhor isso. Submissão mútua. Submissão mútua. Espiritual. Sem espiritualidade, você dificilmente, esposa, vai conseguir se submeter à liderança do seu marido. Sem uma espiritualidade, marido, você dificilmente vai ser um líder de verdade. Por que eu digo isso? Primeiro, porque se a Bíblia diz, o manual de instrução diz, que você, marido, deve amar a sua esposa a ponto de dar a sua própria vida para protegê-la, em favor dela, para resgatá-la, para salvá-la, para cuidar dela.
as pessoas que não entendem e não aceitam a Bíblia como um manual prático de vida prática não vai conseguir aceitar esse nível de altruísmo. Não vai conseguir amar nos dias em que o amor acabou. Já viu essa história? História fiada, de marido covarde, de mulher sem juízo. Sabe o que aconteceu? Eu não amo mais. O amor se acabou. Acabou. O amor acabou. E quem disse que o amor acaba? Se o amor é uma ação, é um verbo, e todo verbo denota ação. O que pode ter acabado é aquela euforia da paixão, quando você casou, e os hormônios, os agentes químicos, ficavam borbulhando dentro de você. Aquilo pode ter até acabado porque você deixou acabar. Seu irresponsável, sua irresponsável. Eu espero que não esteja falando para ninguém que está aqui ao vivo, que seja alguém na gravação. Mas o fato é que, se o amor acabou, é porque alguma coisa acabou primeiro. E amor não se acaba, porque amor é uma ação proposital, arbitrária, altruísta. Você decide amar. Você não ama porque o rosto está lisinho, Você não ama porque os cabelos estão tudo pretinho, bonitinho. Você não ama no vigor da beleza, na plenitude da idade. Não. Os anos vêm para você e para ela e para você. Os anos vêm junto com as rugas, os cabelos vão embranquecendo e depois você fica igual eu, cheio de rajados brancos e pretos. E aí você vai envelhecendo e aí você vem com essa conversa fiada que o amor acabou. Não, o amor não acaba. Outra coisa acabou antes: seu juízo, sua falta de bom senso, sua falta de entendimento, sua falta de conhecimento da palavra de Deus. A espiritualidade em entender os nossos papéis nos ajuda nessa mútua submissão. Porque se o homem é líder e a mulher precisa se submeter a essa liderança com inteligência, o marido também ele se submete à mulher em amor. Quando ele se compromete a amá-la, sim. Portanto, não se trata de uma questão de superioridade, não se trata de superioridade ou inferioridade, mas de funcionalidade. Fazendo do jeito certo, funciona. Fazendo do jeito errado, não funciona. Observe os casais que estão destruídos, as vidas destruídas, porque um casamento, quando destrói, costuma destruir junto as vidas, a menos que Deus tenha uma misericórdia sobrenormal e aquilo se reconstrói, mas se você olhar para trás, ficou escombros pelo caminho. Ficou. Dificilmente um divórcio prossegue com as duas partes sendo felizes e os filhos felizes. Sempre tem prejuízo. E eu posso falar isso com convicção, não vou entrar nesse assunto hoje, a gente já falou bastante disso em muitos momentos lá atrás, mas o fato é que homens de verdade e mulheres de verdade, ou seja, homens que fazem o seu papel e mulheres que fazem o seu papel, têm frutos sobre as suas atitudes. Deixa eu quebrar a página aqui e nós vamos agora eu vou relacionar aqui características de homem de verdade e características de mulher de verdade. Vamos ver as diferenças? Vamos ver? Vou colocar assim, Primeira coisa, homens de verdade amam suas mulheres. Homens fortes amam suas mulheres. Homens fracos, homens emasculados, homens que não são viris, homens que são bunda mole, desculpa a expressão, homens que não fazem o seu papel, não amam suas mulheres, não decidem amar. No máximo vai ter uma paixão, um fogo de palha e depois deixa de amar. Não são homens de verdade. Cuidado com esse tipo de homem. Homens de verdade são responsáveis pela sua casa. Responsável. Melhor, pelo casamento. Não tem jeito, a gente acaba nas relações. Você, com inteligência, você consegue captar essas abordagens para qualquer tipo de relação. Mas eu preciso mirar numa direção para a gente não ficar desfocado, Então, eu estou falando para casais aqui, mas essas mesmas informações servem para qualquer tipo de relação.
Homens de verdade governam seu lar. Homens de verdade. Homens de verdade honram sua esposa. Sua esposa. O que mais? Fiz uma colinha aqui. Homens de verdade protegem. São protetores. Homens de verdade são provedores. Essas são 6 características de homens de verdade. Primeiro, amam suas mulheres, acima de qualquer coisa. E assim como Cristo amou a sua igreja, os homens precisam amar do mesmo jeito, diz o manual do fabricante. Ou seja, ele precisa ser capaz de dar sua própria vida em nome desse amor. E aí, maridos? Diga aí para mim, tem algum marido aí? Coloca aí, por favor. Eu sou capaz de dar minha vida pela minha esposa. Escreva aí nos comentários. Quero ver quem é que tem coragem. Será que tem homens aí? Será que tem? Só tem comentário de mulher aqui. Tem o Dão aqui, né, Dão? Tem o reverendo, José Carlos, quem mais? Tem algum homem aí que pode escrever? Eu sou um homem de verdade. Ou então, eu sou capaz de dar minha vida pela minha esposa, para protegê-la. A mulher que se sente protegida, essa questão da proteção é muito forte. É forte. Essa questão da proteção é forte. Essa questão da proteção faz com que a mulher... Vou tomar meu cafezinho aqui para molhar a palavra, enquanto eu vejo se algum homem tem coragem de dizer que consegue. Tem um Carlos Guingo também, tem um Carlinhos, tem muito homem aqui. Quero saber quem é que tem coragem de afirmar: eu sou um homem de verdade. Ou então, eu sou capaz de dar minha vida pela minha esposa. Será que tem? Cada dia que passa eu me convenço que esse tipo de homem está cada vez mais em falta. Primeiro ele ama a si mesmo, primeiro ele quer os seus interesses, primeiro ele quer... O máximo que ele quer da Bíblia é dizer que ele é que manda. Muito homem assim. E aí o que a gente vê é casamento desestruturado, casamentos disfuncionais, casamentos que não cumprem o seu propósito. Por quê? Porque não cumpre o que está escrito no manual. O manual sabe o que diz e Deus não negociou. Ele não nos permite, não nos autoriza a revogar suas leis. Seus atributos são eternos. Existem motivos por trás das afirmações que Deus tem a nosso respeito. E são afirmações para nos dar um futuro, para nos dar paz, tempos de paz. Você precisa viver tempos de paz? Que tal se você começasse obedecendo o que esse manual diz? As mulheres, elas têm necessidade de serem protegidas. Quando nasceu o feminismo, né, na década de 50, 40, 50, 60, não me lembro bem aqui as datas, né, esses movimentos começaram sutilmente e se tornaram fortes. O movimento feminista, ele tinha uma visão muito positiva. Eu seria um feminista se eu estivesse vivo naquela época, porque as mulheres realmente elas precisavam ter mais valor. As mulheres não votavam, as mulheres não ganhavam igualmente como um salário compatível com os homens. Aliás, até hoje ainda sofrem por essa questão. As mulheres eram inferiorizadas. E eu acho que o movimento feminista trouxe uma conquista, porém, fez assim, teve uma ascensão e depois um declínio. Porque agora o feminismo não é mais aquele feminismo para poder adquirir direitos que elas tinham. Agora inverteu os papéis. Elas agora é que querem ser superiores aos homens, invertendo papéis em muitos pontos, né? Porque não há superioridade, o que há é funcionalidade. Não existem mulheres que precisam ser superiores aos homens e não existem homens que precisam ser superiores às mulheres. Aliás, se nós formos analisar friamente, homens, nenhum homem colocou até agora. Até agora nenhum, mas eu sei que tem homem forte aí. O que acontece é que se a gente for analisar friamente, as mulheres são mais capazes do que os homens. Muitas coisas. São mais capazes do que os homens. Elas são mais inteligentes, elas são mais perspicazes, elas têm um senso de localização diferente dos homens, elas têm uma sensibilidade para perceber situações. A mulher é superior ao homem em muitas coisas, porém, foi Deus que estabeleceu que o homem é responsável. Quando Deus chegar para
um dos cônjuges, ou melhor, para analisar uma situação conjugal, ele não vai perguntar para a mulher, ele vai perguntar para o homem, porque essa responsabilidade é dele, é ele que tem que responder. Agora, a mulher também tem responsabilidades, tem deveres também. Vamos colocar aqui, deveres e direitos? Vamos lá, primeira coisa, respeitar seus maridos. Estou colocando no plural, né? Vou colocar no singular, porque senão fica parecendo que o homem tem muitas mulheres, né? Então, amar sua mulher é respeitar seu marido. Se a mulher precisa ser protegida, se a mulher tem essa necessidade de ser protegida, o homem tem necessidade de ser respeitado. Essa conversa aqui não agrada muita gente, eu sei. Até agora nenhum marido se manifestou. Essa conversa aqui assusta as mulheres, porque fala de submissão, de liderança, e espinha muita gente. Eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça, dar tapinha nas costas. Eu estou aqui para poder transmitir uma mensagem que pode transformar a sua vida. E se você não está entendendo, procure entender. Porque o que eu estou dizendo aqui é verdade, e é verdade estipulada e estabelecida pelo manual do fabricante. Outra coisa, submeter-se à proteção. Submeter-se à proteção. Tem mulheres que não se submetem à proteção, sendo que é o que elas mais querem. Mulheres têm na sua essência o desejo de serem protegidas. Permita, senhora, ser protegida pelo seu marido. Agora, se ele não está cumprindo o seu papel, aí fica difícil, né? Mas o fato é que as mulheres precisam se submeter à proteção. Outra coisa, submeter-se à liderança. A mulher, ela precisa alegrar sua casa. Ela precisa edificar sua casa. Passei aqui para outra linha, né? Seria tão bom se coubesse numa só. Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir, tudo tem seu jeito. Aí, ó. Pronto. Faltou um item aqui, né? Mas deixa assim, porque o outro vai ser um pouco redundante. Eu queria falar sobre submissão, para que as mulheres não ficassem tão assustadas. Muitas mulheres têm dificuldades aqui, e é por isso que, para você ser uma mulher submissa, você tem que ter espiritualidade em si. O Espírito Santo precisa habitar em você, senão você não consegue. Porque se submeter significa você estar sob uma mesma missão. Submeter-se tem como prefixo estar sobre, e também o sufixo missão, que é o meter, né? Você estar sob uma mesma missão. Não significa você estar debaixo do chinelo. Não significa você estar sendo dominada por ele, não. Significa vocês estarem sob uma mesma missão. Entenda dessa forma, que vai funcionar, vai dar bom, vai dar bom. Se você não entender, vai dar ruim, e aí complica e nada vai dar certo. Outra coisa. Vamos lá. Papéis. Ou melhor, vou colocar assim, cumprimento dos papéis. Como pode ser o cumprimento desses papéis? Opa, tá ruim aí de ler, né? Como pode ser o cumprimento desses papéis? Já estamos na terceira página, né? Passamos por aqui, viemos para cá e agora estamos aqui. Como que pode ser o cumprimento desses papéis? De maneira fácil, de maneira a você conseguir. É mais fácil você se submeter a quem te ama, ou seja, é mais fácil se submeter a quem nos ama. Concorda comigo, não? Não é mais fácil? Assim como é mais fácil amar quem nos submete. Entendendo que submissão é estar na mesma missão, tá bom? Então é mais fácil você se submeter a quem você ama, e por isso que o marido precisa amar ao nível hard, nível extremo, nível sacrificial. Qual é o amor sacrificial? É aquele amor que se entrega. Esse é o amor.
o marido que ama a mulher nesse nível, a mulher se submete fácil. Ou seja, ela está na mesma missão que ele mais facilmente. Assim como é mais fácil amar quem se submete. A mulher que não se rebela, a mulher que não vai contra ao papel que ela tem, ela é mais fácil de ser amável. Amar quem é amável é mais fácil. Agora, amar quem é espinhoso, quem é, sabe, não funciona, né? Não funciona. Outra coisa, o homem, ele tem papéis, como nós já descrevemos aqui na primeira parte, na segunda parte, ele tem papéis bem definidos, né? E assim como a mulher. Agora, uma atribuição da mulher é essa aqui, ó, de edificar. E eu sempre fui intrigado, sempre não, porque agora eu não sou mais. Eu sempre fui intrigado com Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Né? Eu vou até tirar aqui a tela, vou colocar aqui para a gente. Não estava mostrando o quadro até agora, né? Estava escrevendo aqui, ninguém estava lendo. Bom, deixa eu colocar aqui então o quadro para a gente poder fazer uma recapitulação. Cabeça não, às vezes, deixa na mão, né? Então a gente estava aqui no primeiro, ler e entender o manual do fabricante, né? O manual é a Bíblia, o fabricante é Deus. Ixi, o tempo já está indo embora. Não temos autorização de revogar papéis. Papéis são distribuídos entre homens e mulheres da maneira correta. Responsabilidades: homens têm a sua responsabilidade de amar, a mulher tem a sua responsabilidade de respeitar a liderança, respeitar a proteção. Se permita ser protegida pelo seu marido, e maridos têm a responsabilidade de amar a sua mulher. Quem responde pelo casamento é o homem, não tem jeito. No final, quem vai prestar contas é o marido. Em qualquer relação existem direitos e deveres, então pare de ficar olhando só para os seus direitos e olhe também para os seus deveres, porque quando você cumpre os seus deveres, os direitos vão no automático e fica muito mais fácil. Submissão mútua, ou seja, precisa de uma ação espiritual para ter essa submissão mútua. Tanto a mulher quanto o homem precisam estar sob a mesma missão. E essa mutualidade exige uma ação espiritual, não tem como. Se você não crê na Bíblia, não crê no manual, se você compra o produto e não acredita que aquele manual está certo, você vai jogar ele fora, vai desconsiderar, não vai funcionar, e aí não adianta chorar para o fabricante. Quem é o fabricante? Deus. Não adianta resmungar, não adianta reclamar, essa mulher, esse aqui, esse marido. Não, você leu o manual? Não, não leu. Obedeceu pelo menos? Também não obedeceu. Então, complicou. Não se trata de superioridade ou inferioridade, mas se trata de funcionalidade. Deus projetou e Ele quis que fosse assim, e é por isso que você não pode revogar leis. Homens de verdade amam suas esposas, são responsáveis pelo casamento, governam seu lar, honram sua esposa, protege. E mulheres, permita ser protegida pelo seu marido. E homem de verdade, ele é provedor. Homens que exigem que as mulheres que trabalham fora com esforço para ajudar nas despesas, elas fazem isso por amor a você. O papel de sustentar sua casa é sua. Você, antes de casar, você precisava ter feito as contas, se você é capaz ou não de sustentar o seu lar, porque a partir do momento que você se casa, você se torna um homem com responsabilidades a serem cumpridas. Homens bananas é aqueles que exigem que as mulheres paguem a conta de luz, faz o supermercado, é a sua vez de pagar. Não existe isso. O papel de prover o sustento do lar é do homem. Vivemos dias modernos, onde as mulheres têm suas próprias carreiras. Nenhum problema nisso, muito pelo contrário, isso dignifica a mulher, isso é bom, mas dentro do lar existe um responsável por prover, é o marido. Agora, a mulher que é sábia, ela faz parte disso. A mulher que é sábia, ela é empreendedora, né? A mulher que está descrita em Provérbios 31, parte B do capítulo, ali é uma mulher empreendedora. Uma mulher que faz parte das decisões, sim, claro. Ninguém está falando que a submissão da mulher precisa ser uma submissão Amélia, né? A mulher dona de casa que fica ali submissa. Ninguém está falando disso. Estamos falando de estar sob uma mesma missão.
Mulher de verdade respeita seus maridos, se submete a essa proteção, a essa liderança e alegra a sua casa, edifica a sua casa. Eu queria concluir aqui. E aí sim eu vou voltar aqui para a nossa tela. Vamos concluir, já deu 40 minutos, eu vou tentar concluir. Mulheres, como eu estava dizendo, durante muito tempo eu não entendia por que cabe a mulher edificar, se é o homem o responsável. E outra coisa que não entrava na minha cabeça, porque justamente Salomão, que tinha mais de 1000 mulheres, 700 e tantas esposas e 300 e tantas concubinas, como que podia justamente esse homem escrever que a mulher sábia edifica o seu lar? É porque a mulher tem características que permitem a ela cumprir esse papel. É uma questão de funcionalidade. Se o homem tem um papel de liderar e dominar e proteger, a mulher é que edifica. É a mulher que traz a alegria para casa. É a mulher que faz com que o lar seja um lugar gostoso. E mulheres, se o seu lar não tem sido um lugar gostoso de se estar, sabe de uma coisa: seus filhos e seu marido, singular, seus filhos e seu marido não vão gostar de estar lá dentro. E aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão buscar essa alegria em outro lugar. Eles vão buscar em outros lugares aquilo que eles não têm dentro de casa. Tem uma expressão, parece ser vulgar, mas não é vulgar. Mulheres, tombem seus maridos dentro de casa, está falando de cama, para que eles não caiam lá fora. Tombar o seu marido dentro de casa, na cama, e você em cima dele, é tudo que você pode fazer para ele não cair lá fora. Quando ele cair lá fora, lembre-se, se você cumpriu o seu papel, e assim o marido também, existem os dois pontos. Maridos que não dão a atenção sexual para suas esposas estão correndo o risco delas caírem em tentação lá fora, porque um dos dois não cumpriram o seu papel. E a Bíblia diz o seguinte, que a relação conjugal, a relação matrimonial, a relação sexual não pode ser interrompida a menos que ambos concordem com isso por pouco espaço de tempo. Não dá nem chance de os dois concordarem em não ter, não. Pode até concordar, mas por pouco espaço de tempo e mesmo assim com um objetivo de jejuar em favor de uma causa no sentido de oração. Que o jejum pode ser tanto se abster de alimento, como também se abster de sexo, mas por pouco tempo. Porque assim como você não vive sem comer muito tempo, você, homem e mulher, você não vive sem sexo muito tempo de maneira saudável. Você pode até viver, mas não é saudável. Não é o que Deus projetou, não é o que Deus deixou como fundamento para uma relação saudável. Olá, como vai? Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tenha acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.